Excelente tarde a todos. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa de mais um Café Neurobusiness. Hoje recebendo o Filipão para participar aqui com a gente desse podcast e o nosso convidado especial, Rafael Rodrigues. Rafael, prazer ter você aqui com a gente. Prazer. Filipão, prazer ter você com a gente aí. Rafa, prazer estar aqui, meu parceiro, meu irmão. Bom demais. E Rafa, hoje a ideia aqui é a gente, primeiro trazer a sua história de vida, desde quando que você começou ali na parte profissional, como professor, até a Casa da Gráfica. Então a gente tem muitos insights bacanas aqui, muita coisa para aprender. Sua história, queria que você falasse e contasse um pouco para a gente como que foi essa trajetória. Bom demais, bom demais. Primeiro, agradecer o convite. O Diego eu conheço desde criança, Desde moleque. Você nem sabia disso? Não sabia não. Desde moleque. A gente morava É, na rua. tinha amigo de infância, se conhece massa. desde moleque, jogava bola, pagode, tinha de Pagode. tudo, né? Não falta história. E o Gross é um amigaço aí, a gente conheceu em 2019, né, Gross? Lá no Larch, isso mesmo. De lá pra cá também, muita história boa. Imagina. E vamos bater papo, bora. Vamos lá. Vamos lá, presida. Como é que começou? Você era professor, né, cara? Fiquei sabendo disso tem pouco tempo, você era professor, né? Cara, eu fui professor por muitos anos, cara. É? Muitos É anos. mesmo? Quantos anos? Muitos. Cara, dentro de sala de aula, eu quase 15 anos, cara. Caramba, muito Porque tempo mesmo mesmo. depois que eu já tava com a Casa da Gráfica, eu não conseguia parar. Eu mantinha ainda uma manhãzinha de aula para... Pra não perder o Eu hábito. achava que eu ia sentir saudade, entendeu? Eu falava com essa, pô, não posso parar, que eu vou Professor de sentir muita matemática? falta. É, professor de matemática. professor de matemática. Aqui em Juiz de Fora, a galera me conhece muito como professor mesmo. Maneiro, cara. Trabalhei em muito colégio aqui em Juiz de Fora e fora também. Ubá, Barbacena, Três Rios, Santos Dumont, dei aula em muito lugar. Muito lugar. E você abriu até um cursinho, né, Rafael? Então, a minha história com a educação, ela é meio que profissionalmente, de maneira formal, é só o que eu fiz na vida. Assim, eu trabalho com educação desde sempre. Eu comecei esse contato, assim, eu estudei escola pública a vida inteira, estudava no Patrus. E principalmente do ensino médio para frente, ali sempre matemática sempre foi uma matéria que eu gostava, me dava bem, eu me saía muito bem e tudo. No segundo, terceiro ano ali, eu já comecei a dar umas aulinhas particulares e eu mandava bem. E aí, quando eu fui fazer cursinho para o vestibular, eu ganhei uma bolsa num cursinho aqui da cidade, que era um cursinho não muito estruturado. E quando eu fui para estudar lá, eu mandava bem nos simulados e tudo, o dono do cursinho era professor de matemática. Então, ali eu me identifiquei muito com ele e ele começou a explorar a minha boa vontade, entendeu? Então, ele marcava com os alunos para tirar dúvida e, ao invés dele ir, ele mandava eu ir, entendeu? Que isso? Mão de obra. Mão de obra gratuita. E aí, ali eu aprendi muito. Foi muito bom para mim, porque, pô, não tem maneira melhor de aprender do que você ensinar, né? Então eu ia ficar tirando dúvida da galera e tal. Aí eu fui pegando o gosto do negócio ali, sabe? Levando jeito e tal. E aí, assim, eu passei no vestibular e imediatamente eles me convidaram para trabalhar lá. Falaram, pô, vem ser monitor. Eles não tinham monitor, eu fui o primeiro monitor de lá. E aí fui trabalhar como monitor e dali, cara, nunca mais saí da educação, né? Aí eu trabalhei como monitor há muito tempo. Só que, cara, eu falo muito isso. Tem gente que acha que é papo de empresário. Pô, você é empresário, é fácil falar, não sei o quê. Mas, cara, a vida inteira eu sempre fiz mais do que eu esperava de mim, assim, de verdade. Todos os lugares que eu trabalhei. Então, eu comecei como monitor, eu chegava na secretaria, porque uma dor, quem trabalha com educação sabe o que eu vou falar, uma dor imensa em escola é quando falta um professor. Porque faltar um professor é diferente de faltar um funcionário numa empresa. Quando falta um funcionário numa empresa é ruim. Já é ruim. Você vai ficar com a operação ali manca. Mas você vai segurar. rodar. Agora, numa escola, falta um professor, você tem 30, 40 alunos gritando dentro de sala de aula se não tiver alguém para segurar as pontas lá. Problemão. É um problemão. Então, assim, isso sempre foi um problema. E logo que eu comecei a trabalhar em escola, eu percebi isso. Então, eu ia na secretária e falava assim, olha só, faltou alguém, você me fala que eu substituo. Não precisa nem me pagar. Eu vou. Porque eu queria ir para eu pegar a manha e ir aprendendo. E ali eu comecei a dar muita aula. Aí eu marcava, posso marcar uma aula de exercício com o pessoal da ESA? E marcava. Posso fazer uma aula de exercício para o pessoal da SpaceX? Assim eu fui fazendo. E ali eu fui pegando a manha de sala de aula. E aí logo em seguida eu comecei realmente, formalmente, a assumir turmas e tal. E aí, cara, não parei mais.
Foi muitos anos dando aula. No meu auge dando aula, cara, eu dava 76 aulas por semana. Que é isso? Em 4 cidades diferentes. Então, viajando pra cacete. Eu ia pra todo lado. Barbacena, chegava de Barbacena meia-noite, 7 da manhã, tinha que estar em Ubá dando aula. Era uma loucura. E assim, eu falo que eu nunca fui empresário, mas eu sempre fui muito empreendedor criativo, assim. Sim. Porque também tem essa diferença, né? Assim, você não precisa ter um CNPJ para ser empreendedor. Com certeza. Eu tento estimular muito isso, por exemplo, no meu time lá. Assim, cara, você tem que ser empreendedor, nada mais é do que você ter envolvimento e iniciativa para executar alguma coisa. Então, pô, ter ideia todo mundo tem. Se não executa, não serve de nada. E se você não tem envolvimento, você não consegue criar algo que gera valor real, né? Sim. Então, eu sempre fiz muita coisa nos lugares que eu trabalhava de iniciativa, assim, cara, posso fazer um aulão no sábado? A gente cobra X reais por aluno e tal. Eu era muito de inventar essas coisas assim. E isso começou a dar muito certo, cara. 2007 ali, cara, eu comecei a rampar muito, assim. Por fim, eu ganhava muito mais com os projetos paralelos que eu fazia do que com as aulas formais. Normal. Então eu comecei a criar muita oficina de matemática, aí criava oficina de análise combinatória, aulão de resolução de questões do Enem, assim eu ia fazendo. Sempre tinha um projeto a mais. E aí num cursinho que eu dava aula, que era esse que onde eu comecei, e eu tinha, maior amor pelo cursinho, porque era um lugar que me deu oportunidade, começou, e assim, né? eu dava a vida mesmo. Sim. Assim, jamais teria saído de lá. E aí eu tinha um combinado. Falei, cara, você me empresta a sala para os meus projetos. Tudo eu faço. Eu divulgo, eu dou aula, eu faço material. Você não tem dor de cabeça, você vai me emprestar a sala. Tudo que arrecadar, 40% é seu, 60% é meu. E eles fecharam comigo assim e funcionou bem. Certo. E ia embora. E aí, assim, a ideia do... você vira empreendedor na dor ou no amor, né? O meu foi bem na dor mesmo. Porque em 2008, cara, Corpus Christi é junho? É junho, não é? Acho que é junho. Foi num feriado desse, programado, um mês tinha bombado mesmo, assim. Eu nunca vou esquecer. Deu, em torno de 25 mil reais de faturamento. Caramba. Só dos projetos. Caraca. Maneiro. E aí eu já marquei uma viagem com a Sueli. Falei, vou dar um passeio e tal. Reservar um hotel e tal. Fui receber. Quando eu fui receber, tinha dado... arredondando 25 mil. Automaticamente era 15 mil para mim, 10 para ele, 60, 40. E aí quando ele foi me pagar, ele me pagou 10. Inverteu. Aí eu falei, tá errado, mostrei as contas, tá errado. Aí ele falou, não, agora inverteu, agora vai ser 60 pra gente, 40 pra você. Aí não, hein? Aí é sacanagem. Você que fazia tudo, pô. Não, e eu falei, cara, não é, a gente tem um combinado. Se o colégio é seu, a sala é sua, você pode propor mudar, mas daqui pra frente, não, que já foi. Exatamente. Né? E aí eu posso aceitar ou não e tal. E aí ele meteu uma frase que eu nunca vou esquecer, que ele falou, cara, desse jeito, se não quiser, arruma outro lugar pra fazer. Caramba. Aí foi sacanagem. E aí foi na doideira, velho. Saiu. Cara, assim, tem muita sacanagem na caminhada, né? A gente, como empreendedor, a gente é muito sacaneado, né? As pessoas acham que só na boa, que a gente vai, não é tranquilo. Rapidinho tem chega muita na boa. sacanagem, tem muita pernada. Ô, Gross, mas aí é muito aprendizado também. Também, lógico. Sabe tem que por quê? converter Porque isso. eu tenho essa conversa várias vezes com muito colaborador lá da gráfica. Que eu falo, cara, você tem que fazer mais, não é por causa de mim, não, cara. Você tem que fazer mais por você. Sim. Porque, assim, vamos partir de todas as possibilidades. Se você está trabalhando num lugar e faz muito mais do que o mínimo, você se dedica, entrega mais do que espera de você, o pior cenário é o seu patrão ser um babaca, igual foi o meu caso, Sim. que ele foi um babaca comigo. Sim. Cara, o seu aprendizado, o seu crescimento nunca vai deixar de existir. Você vai aplicar em outro lugar. Exato. Quem vai perder é ele, porque você vai sair. Se ele é um babaca, você vai sair. Você vai entregar muito até que você vai perceber que não é o lugar de você fazer. E você vai sair e vai ter valido muito a pena. E olha como esse cara perdeu ao você saindo. Exatamente, Ele perdeu o faturamento de 25. Hoje em dia já fechou as portas, enfim. Tá vendo? E se o lugar, o ambiente de trabalho é um lugar bacana, você vai crescer, cara. É impossível. O erro das pessoas é assim, se eu fosse gerente, eu ia fazer assim assado. Não é, você tem que fazer... Que aí depois você vai virar o gerente, né? Assim, você ser primeiro, depois ter o ter. As pessoas querem inverter essa ordem, muitas delas. Exato. Eu quero ser o gerente primeiro. Justifica, né? Para depois eu fazer. Eu não faço porque eu não sou cara, gerente. Isso aí, não existe essa ordem. Não existe. Se ele não faz, ele não vai nunca chegar. Nunca vai chegar.
E aí é o que eu falo, tipo assim, ele foi um babaca comigo. Mas eu nunca vou me arrepender de tudo que eu fiz lá, cara. Nossa, Claro, não. Você cresceu, eu ia não. domingo tomar conta de simulado, nunca cobrei nada, dava aula extra, fazia tudo. Cara, o que me fez aprender e crescer pra caramba, porque tanto que eu saio dali numa raiva, velho. Que eu acho que nunca na minha vida eu sentia o nível de raiva que eu sentia aquele dia. Nossa, mas foi muito E sacanagem. dali, cara, eu já saí olhando um lugar. E aí eu aluguei uma salinha pequenininha. Falei, eu vou fazer meu projeto aqui. Eu aluguei na Batista de Oliveira ali, uma sala pequenininha. Comecei a fazer os projetos ali. Aí passou uns meses, já tava com a segunda salinha do lado. Aí passou um tempo e comecei a contratar outros professores para fazer lá dentro também. E assim foi. E o mais interessante, eu lotava os aulões lá, cobrando, na época, eu acho que era coisa de R$30, 20 e poucos reais por aluno, por aulão. Lotava de ficar gente na porta, assim. Caramba. Caraca, que massa. O cara começou a fazer aulão de graça pra me fuder. Pode falar palavrão aqui? Pode, tá liberado. Pra sacanear, ele fazia aulão de graça e ficava vazio e o meu projeto só crescendo. E aí foi muito legal, porque ali em 1 ano e meio, cara, eu tava com um prédio de 2 andares no calçadão, com um cursinho bem grande. Mas e o cara com esse aulão de graça, ele te arrebentou mesmo? Arrebentou nada, Não? arrebentou nada, porque a galera sabia que... Porque no fundo, gente, assim, Você vai não pelo é o professor, dinheiro... professor. É pelo professor É pelo e pela professor, verdade, e pela- assim. é. Tipo, o que eu fazia era um negócio que eu fazia que mudava a vida da galera. Assim. Pô, eu tenho muito aluno que eu encontro, falo, cara, mudou minha vida e tal. Porque era de verdade o que fazia. E era o que você eu gostava não fazia também, né, pra Val? fuder ninguém, nem pelo dinheiro. Tudo é consequência, mas, pô, a gente era uma máquina de preparar os outros mesmo. E aí a gente funda o Integral. Eu falo a gente o tempo todo, porque sempre trabalhei com a Sueli, né? Minha esposa, minha sócia. Sim. Então, em 2008, fundamos o Integral. E eu falo que ali nasceu a Casa da Gráfica sem eu ter ideia. Nunca imaginei ter uma gráfica. Por quê? Quando eu fundei o Integral, eu tinha na minha cabeça assim, cara, eu já dei aula em muito lugar. E dos colégios mais baratos aos mais caros, sempre o material era muito ruim. Era tudo xerocão, preto e branco, feio pra caramba. E eu falei, não, no meu vai ser bonito, colorido, bem feito, bem diagramado e tal. E aí, quando eu fundei o Integral, quebrei a cara, que eu fui entender um pouquinho de ramo gráfico pela primeira vez ali. Eu fui buscar e nenhuma gráfica fazia o que eu queria. E aí, a gente não precisa se aprofundar no tema, mas assim, resumidamente, a gráfica existem dois setores, né? 2 tipos de gráfica, né? Que é a gráfica offset, que resumidamente ela tem uma matriz que se replica, então essa matriz é cara. Para fazer sentido, eu preciso ter um volume grande da mesma arte para justificar aquilo ali. Por isso, quando você faz panfleto, não pode fazer pouquinho, você tem que fazer Cara, muito. isso sempre me irritou, né? Sempre, cara. E aí a apostila era fogo. Pô, né, quando eu queria muito fazer, era pequenininha ainda, eu já queria fazer colorido. Só que eu tinha ali, sei lá, da mesma turma, 30 alunos, outro tinha 20, outra turma tinha 15, entendeu? Não tinha como eu fazer em offset. Sim. E o digital é a impressão sob demanda e depende. Você vai fazer 1, 2 ou 10, o custo é sempre o E a mesmo. qualidade é bem pior. Então, tem qualidade boa também. Hoje, mais do que nunca, é o que mais se desenvolveu aí. Só que era muito caro isso lá em 2008. Era muito caro. E aí eu falei, caraca, não tem solução, né? Assim. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Hoje, você vê essas impressorias de book, assim, é comum. Você vê vai no Magazine Luiza, ali tem, né? De fábrica. 2008 era a impressora de cartucho de tinta, lembra? Nossa, cara. Os cartuchinhos vinham 5 40, ml. 40 pá, acabou. Tem que trocar assim. A apostila. O cartuchinho, cara. A impressora era 300, o cartucho era 100 e pouco, cara. E tipo assim, uma apostila tinha 500 páginas. Nossa, ferrou. Então não tinha condição de imprimir daquela forma. Mas ali eu já comecei a pesquisar e, principalmente lá fora, já estava muito avançada essa ideia de adaptar impressora com book, para pôr tinta e ficar com alimentação contínua. Sim. E aí a gente comprou a impressorinha da HP, pequenininha, adaptamos ela. Falei, cara, meu material vai ser colorido. E começamos a imprimir nosso material ali. Vocês adaptaram o booking nela? Uma impressorinha pequenininha. Aí comprava na internet, vinha uns cartuchão assim, você encaixava nela e carregava de tinta, entendeu? Fazia uma adaptação mesmo nela. Ela não era... Era a impressora normal, só que ao invés do cartuchinho de tinta, era um book adaptado que você carregava. Tá, pô.
Massa, velho. E aí, nessa época eu morava num quarto de sala no Granbury, virou uma bagunça, assim. Eu levei a impressora lá, era papel pra todo lado, ficava na virada de 2008 pra 2009 isso. Foi 2 meses, assim, imprimindo o dia inteiro, e a impressorinha super lenta, caseirona. E nessa época era só você e a Suelen? Era eu, a Suelen. No processo, você conhece o Macarrão. Conheço o Macarrão. Quando eu saio do cursinho que eu trabalhava para dedicar mesmo a esse curso, o Macarrão ia vir comigo. A gente criou essa salinha que eu aluguei juntos. Ah, entendi. Só que ele balançou na época, ficou com medo se ia dar certo ou não. Ele acabou voltando. E aí, na época, um amigo meu, o Soneca, você lembra do Não, Soneca? Soneca mesmo. Então. O Soneca dava aula comigo no CAIS. Ah, é mesmo? Eu falei o nome do lugar, né? Tudo bem. Finge que não ouviu. Ele foi junto no Integral comigo nessa época. Então a gente ficava imprimindo, cara. A impressorinha, aquelas impressoras muito lentas, faz só frente, nem a frente o verso automático. Aí ficava lá, botava para imprimir, punha para despertar, ficava dormindo lá, acordava, virava, punha para imprimir. Foi muito, muito, assim, exaustivo. Trabalhoso, né? Trabalhoso. Mas, cara, quando a gente voltou à aula e a gente entregou a apostila colorida, né, ficou maluco, porque não tinha, cara. O pessoal ficou doido. Pô, Caraca. aqui em Juiz de Fora, os cursinhos caríssimos, era tudo preto e branco. E aí a gente entregou material colorido e foi revolucionário. E aí o cursinho cresceu muito. A gente sai da Batista, aí a gente vai para onde é hoje o prédio da Lojas Marisa ali, no Calçadão. Sei. A gente pegou, começou lá hoje não dá para transitar, que ali é só interno, né? Pelo menos que eu saiba. Mas o prédio lá era meio dividido em 2 alas. Então a gente começou pegando uma ala de um andar, e depois a outra ala, depois o andar de cima, ficamos com 2 andares inteiros chamava ali. o seu cursinho? Chamava Integral, Sistema Integral de Ensino. Pô, bacana. Legal. Cara, e no intervalo de 1 ano e meio, a gente bateu mais de 1.000 alunos matriculados, ficou bem grande. Aí já tinha uma sala de impressão com um monte de impressora dessa. Entendeu? E como a gente que era a fazia divulgação, Rafael? Era boca a boca ou vocês faziam alguma divulgação para trazer aluno? Então, nessa época era muito offline, né? Tinha o Orkut ali, mas o Orkut não foi tão explorado para captação igual o Meta, né? O Facebook começou a nascer no Brasil, fortalecer aqui em Juiz de Fora, pelo menos ali em 2010, né? Sim. O Facebook. Foi. Então, assim, quando a gente nasce, era na unha, cara. Na Nossa, unha. panfletagem, porta de escola, fiz muita. Eu fazia campanha para trazer aluno de cidade vizinha, eu visitava em papo de 10 dias, eu cheguei a visitar 53 cidadezinhas aqui da região. Caraca. Catava o carro cedinho, ia panfletagem ali nas pracinhas centrais, assim, da cidade, Guaraná, Guarapaxê, Guarani, para tudo que é lado aí. Ia até raio de 100 km, assim, Bom Jardim, ia para essa cidadezinha. É legal falar isso, porque as pessoas pensam que o Rafael chegou do nada. Eu abri ali um cursinho, ele foi crescendo porque foi chegando mais gente. Não, irmão. É isso aí. Olha só, teve muita luta. Muita luta pra panfletagem. divulgação, olha só, Muita cara. panfletagem. E muito boca a boca, velho. Porque a gente era muito bom mesmo. Nosso cursinho era muito. Aprovava. A gente aprovou o primeiro lugar do CFO de Minas. Pô, a gente aprovou muita gente. Legal. Muita gente. CFO chegou um dado momento, cara, assim, Juiz de Fora foi recorde, assim, de passar muita gente, praticamente tudo lá do Integral. Legal. E aí vem os percalços da vida, né? Sempre tem. 2010 a gente tava voando, cara, com aluno pra caramba, quase 1.500 alunos, muito aluno, cursinho, pô, estruturadão, a gráfica interna que a gente tinha pra nós, já bonitinha. Continuou na sua casa ainda? Não. Aí dentro dos 2 andares a gente fez uma sala de impressão bacana, entendi. já com as 12 impressoras nesse modelo fazendo isso aí o dia inteiro. Legal. Que é o que tinha, assim, que tinha de melhor benefício. Era um diferencial, exatamente. Ninguém conseguia fazer, a gente fazia interno. Aí, cara, pô, você tá assim, naquele momento No lindo. auge ali, voando. Aí vem uma paulada, que o Estado de Minas fez um decreto que o CFO passou a exigir bacharelado em Direito. Lembra disso? Lembro. A prova de soldado da polícia antes era ensino médio e o CFO também. Aí, 2010, vem esse decreto que põe o CFO exigindo bacharelado em Direito e o prova de soldado pedindo o ensino superior. Não lembro disso. Aí, tipo assim, pensa... Arrebentou. Não, sei lá, 90 e tantos % dos meus alunos não Era de tinha CFO. o pré-requisito.
Nem o de soldado também não dava. Dessa turma aí, pô, uma galera. Não tinha foi muita embora. gente de SpaceX, dessa... Era menor, né? Era a demanda era menor. Nesse momento era o auge, assim, da galera querendo fazer prova de polícia. Tava tendo muito, né? Tava mesmo. Foi uma Muito febre, né? E aí a gente teve que se adequar, cara. Aí começamos, fortalecemos bastante a SpaceX, EFON, Itaime, começamos a fazer bombeiro, enfim, pré-vestibular, mas foi um baquezinho. Foi uma porrada. Forte, Uma porrada forte, né, foi. cara? E aí é um negócio que eu costumo dizer que é o seguinte, cara, tem hora, o que tem pra ser assim mesmo, assim, que o Papai do Céu fala, isso aqui é o caminho, não tem muito como você fugir, não. Tem não. Sim. E eu brinco que assim, cara, eu tive todos os sinais que você puder imaginar de que esse era o caminho, com a parte de impressão, de material didático e tal. E a gente nem olhava para isso, cara. A gente era tão apaixonado com o cursinho, com o que a gente fazia ali, que eu nem olhava. Se vinha sinais, a gente ignorava. E aí eu brinco que acho que Deus olhou e falou assim, cara, esse cara não vai enxergar, eu vou ter que apelar. Tem que esfregar na cara dele. E aí em 2011... O Maquerle, que teve com você aqui. Sim. O Maquerle entra em contato com a gente e eles fazem uma proposta para comprar o Integral. E aí, quando o Apogeu faz a proposta para comprar o Integral, você recebe uma proposta, você sempre faz o quê? Põe na balança, analisa, prós e contra. Vender vai dar isso, se eu não vender, dá isso, aquilo. E eu falo que assim, foi um momento que a gente acende aquela luz e fala assim, cara, e se a gente vende... E isso que a gente buscou no mercado, né, que é a gráfica especializada em atender escola, que não achamos em lugar nenhum. Se eu monto uma gráfica especializada para isso, só para atender escola, eu vou continuar na educação, certamente eu vou impactar mais na educação do que com o cursinho, que por melhor que fosse, tem outros cursinhos bons. Sim. E aquilo que a gente mais vinha dando resultado em termos de transformar a vida das pessoas, que era a polícia militar, já tinha acabado. Foi um sinal que a gente não viu, né? O Papai do Céu falou, sai disso aí. E a gente não viu. Aí foi a fiel da balança. A gente falou, não, vamos fazer isso. E aí eu vendi o cursinho e no dia seguinte a gente funda a Casa da Gráfica. E aí, enfim, vem mais porrada por aí. Mas aí, o Maquelli, ele falou pra mim que você venderam, mas você já fez uma proposta pra ele pra fazer o material dele. Foi isso mesmo? Como é que foi essa história? Então, aí o que acontece? Quando a gente vende, a proposta foi boa, assim, principalmente porque eu falo que eu virei gestor mesmo com essa mudança aí. No cursinho eu era um bom professor, eu era um bom professor e eu sempre fui criativo. Então a gente fazia muito projeto, aquilo que eu fazia nos cursos eu fazia no meu também. Sim. Mas, cara, eu era zero gestor. A Sueli, naquele momento, já se preparava mais, foi fazer contabilidade, já tinha feito administração, então ela tinha esse olhar mais e eu era o criativo, bom de aula, mas eu não olhava muito para essa parte de gestão. Sim. Quando eu vendo o Integral, eu falo, cara, eu preciso olhar para isso, preciso me desenvolver para virar um gestor de fato e criar um negócio que seja sustentável. Enquanto isso, era a Sueli que tomava conta, mais ou menos, dessa parte. Então, ela sempre foi mais esse viés, eu sempre fui um viés mais operacional, comercial. Mas sempre muito de feeling, não era algo validado, planejado, assim, sabe? E quando a gente vai fundar a Gráfica, diferente da escola, que é uma, de certa forma, uma zona de conforto. Eu trabalhei por anos naquilo ali, segui naquilo ali. Sim. A Gráfica era um negócio completamente do zero, né? E aí eu falo, esse dinheiro aí, eu vou montar uma gráfica absurda, né? Nunca tinha visto aquele dinheiro assim, né? E só que foi uma doce ilusão, né? Porque, cara, abrir uma empresa no Brasil é difícil, vocês sabem bem do que eu tô falando. Fechar uma empresa, cara, é mais difícil e é mais caro. E fechar uma empresa de educação é mais caro ainda. Por quê? Porque, sei lá, dependendo do seu negócio, do segmento que você tá, pessoal, né? Custo com folha e benefício em cargos, vai bater na casa de 15, dependendo do negócio chega a 20, mas é por aí, né? Por cento. Numa escola chega a bater 70, cara. Caramba! Porque basicamente é o custo. O custo de uma escola é basicamente professor, assim, é muito professor. Sim. Então, quando você vai encerrar uma operação dessa, o custo trabalhista para o encerramento muito alto. Caramba! Então, o que eu achava que era um dinheirão que eu ia ficar,
ele foi pro ralo. Evaporou. A gente pagou todos os custos que a gente tinha. E ali eu entendi, né? Porque como professor, eu trabalhei um monte de escola em Juiz de Fora que fechou. Todas que fecharam, os caras desapareceram do mapa e não pagaram ninguém. Ah, por isso. Então. Por isso, porque é muito caro. Só que aí, assim, a gente não consegue ser aí assim. entra o né? caráter. Aí é questão de valor pessoal mesmo. Lógico. Então a gente fechou, até hoje, o pessoal que vai no sindicato dos professores, eles falam da gente lá, assim, a gente acertou com todo mundo, fez o acerto de todos os professores, todos os funcionários, e aí o dinheiro que era muito, acabou. Assim. Sim. Então a minha ideia inicial, que era montar uma gráfica mais estruturada, com ponto para rua, para trazer cliente também, foi embora. E aí eu falei, cara, não posso parar de dar aula, eu vou ter que seguir dando aula, mas vou montar, porque na negociação com o Apogeu eu falei, eu entrego de chave aqui a tudo que estiver dentro, menos a sala de impressão que é minha. O resto fica. Então ele ficou com tudo, todas as estruturas. A sala de impressão veio. E aí, como faltava dinheiro, o que eu fiz? Eu busquei uma casinha de bairro, um aluguel baratinho, aluguei uma casa e adaptei. Então, um quarto era impressão, outro quarto era manutenção. Eu fiz uma adaptação. Na sala fazia um acabamento ali, o estoque era na cozinha. Então, eu adaptei uma casinha. Certo. E continuei dando aula pra caramba, pra me sustentar. E nos intervalos que eu não tava dando aula, aí é onde eu vendia, produzia, entregava, fazia tudo. Era eu sozinho fazendo. A Sueli foi trabalhar no mercado, foi pra Supergás Brás. E aí, assim, a gente iniciou a gráfica, que não tinha nome. Só que como que era o negócio? Quando começou ali, a gente começou com 2 clientes, assim. Aqui em Juiz de Fora, o Machado Sobrinho foi a primeira escola a acreditar na gente e a gente começou a atender. E uma escola de Barbacena, que eu dava aula, também apostou na gente e a gente fazia o material de lá. Então, qual que era a ideia? Eu tava dando aula, aí às vezes ligava pra Sueli, você vai pra onde agora? Eu vou lá pra casa da gráfica. Entendeu? Aí surgiu legal, pô. Vamos lá. Muito bom. E eu pensando nome, eu só pensava nome em inglês. Pô, vai chamar print, não sei o que, não sei o que lá. E aí meu pai na época falou, não põe nome em inglês, cara. Põe nome em português, você mora no Brasil, não sei o que. Aquelas coisas de pai, né? Meu pai morou na minha mente com isso. E aí, como a gente começou a falar isso, virou, acabou acontecendo. Aí, vamos chamar de Casa da Gráfica. E ficou muito bom o nome. E aí, na época, eu contratei um design. Pô, tem a nossa primeira logo, é feia pra caramba. Mas ela sempre comunicou, porque isso é o principal, assim. Tem até o livro aqui, né? Começa pelo porquê. Sim, muito bom. Isso foi muito claro quando a gente iniciou a Casa da Gráfica. Assim, a gente queria impactar na educação, assim. Sim. A gente não queria ser uma gráfica. A gente queria ser uma empresa que solucionava a dor que eu tive enquanto educador, enquanto dono de escola, e que ninguém resolveu para mim. Então, assim, a gente nasceu muito claramente assim, não, a gente não é uma gráfica, a gente é uma empresa educacional, que produz material didático, sempre foi isso. Legal. Então, a primeira logo era uma casinha que o teto era um livro aberto, assim. Sacou? Hoje em dia ela é uma janela em formato de livro, né? Sim. Então, remete à ideia da casa e educação junto, né? Mas desde o início era assim. E aí a Casa da Gráfica nasce ali, cara. Eu sozinho, você falou do Apogeu, desde o início eu tentei, obviamente, mas ele não confiou ainda e ele não estava errado. Porque, pô, era muito pequenininho, ainda era uma ideia. O Apogeu já estava grande, assim. Então eu fiquei uns 4 meses prospectando para conseguir. O Apogeu, ele fecha comigo em abril de 2012. É quando eu contrato meu primeiro funcionário lá. Entendi. Que é o Lucas Belozzi. Trabalhou por anos comigo, hoje mora nos Estados Unidos. Mas ajudou muita gente para chegar onde a gente chegou. Legal, cara. E 2012, né? Abril de 2012. De lá para cá, são mais de 13 anos de parceria. Eu tenho entrega no Apogeu todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É muita demanda. Todos os dias tem. Todos os dias. Legal. E, Rafael, o que você considera que, dentro dessa história toda que você contou para você chegar até aí, um ponto que você considera, não, nesse momento aqui da minha trajetória, eu tive que mudar a minha mentalidade, eu tive que dar essa mudança, essa virada de chave, para que eu conseguisse continuar nesse impulso, nesse movimento de estruturação, de melhoria? O que você considera na sua história assim, que você fala, cara, esse foi o momento que, se eu não tivesse feito isso, as coisas iam desandar? Rapaz, essa pergunta é muito difícil. Porque, assim, eu realmente acredito que
A gente tava falando no off aqui antes de começar que, pô, mentalidade é o que determina onde você vai. Sim. Porque no final das contas, assim, não tem jeito. Você não vai alcançar uma parada que você não enxerga que você tem essa opção. Entendeu? Então eu tenho alguns momentos marcantes. Eu não consigo Não, fala só pegar você um lembrar, assim. de- Mas assim, falando aí, sem né? nenhuma dúvida, o McKerley, ele sabe disso, já cansei de falar para ele inúmeras vezes. Ele é o grande responsável por eu ter me tornado um empresário, assim. O McKerley, eu não sei se ele contou isso na história Ele dele falou um aqui. pouquinho disso. Mas o McKerley, quando ninguém falava sobre coach, o McKerley era coach. Sim. Depois que coach virou moda, ele deixou de ser, porque eu acho que ele realmente ele tinha um objetivo e o Brasil ele tem mania de desvirtuar as coisas. Né? E realmente aconteceu isso aqui. Mas, cara, na época ele era um dos autorizados do Brasil a dar curso da Action Coach, que é uma empresa australiana muito maneira, que tem uma metodologia brabíssima. E eu fiz esse curso em 2012 com ele. Ali, para mim, é completa virada de chave na minha vida, assim. Porque é o que eu falei, no cursinho, eu era, cara, o cara de fazer ali do feeling, sabe? Pô, isso aqui vai dar certo, isso aqui... Só que quando você faz muito isso, você erra muito. Você gasta muita energia, você acha que você realiza muito, mas quando você põe na balança o que deu, o resultado que não deu, você gastou energia pra cacete pra dar resultado, mas pra perder um monte que não deu em nada. Entende? Sim. E ali eu começo a entender. Foi a primeira vez que eu ouvi realmente assim, a definição do empresário. Assim, do que é, você é um empresário ou você só tem um autoemprego? Essa provocação ali foi a primeira vez que eu ouvi, sabe? Assim. Porque no integral eu considero que eu tinha um autoemprego. Assim, eu era um empregado do meu negócio. Porque eu tinha que trabalhar todos os dias, se eu não trabalhasse não acontecia nada. Sim. Então, essa virada de chave para mim ela foi fundamental. Você entender que para você criar uma empresa, ela precisa, por mais que você precisa ser essencial, porque você é a semente. Exatamente. O DNA é seu. Mas ela precisa funcionar independente de você. Né? Então, o Grossi me chamou, você convidou para estar aqui, eu não posso falar assim, não vou estar lá, senão não vai estar a operação acontecendo. Porque eu tenho que entregar pedido, ou eu estou com uma demanda assim, assado, né, cara? Então, eu lembro muito bem nesse curso que eu fiz com o McKerley, que ele perguntou isso num dado momento. Cara, se amanhã você fala assim, cara, eu preciso ficar 15 dias fora, o que acontece? E na mesma hora eu concluí, cara, acontece que eu fecho a empresa, pô. 15 dias sem eu ir lá, que fecha a empresa, pô. Um balde de água fria. Pô. E aí ele falou, se a sua resposta é que não vai funcionar, é porque você não é um empresário ainda. E é uma baita reflexão mesmo. Sim, total. É uma baita reflexão. Hoje tem muitos empresários que não conseguem sair do seu negócio, mas muito em função do ele não entender, né, de não ser questionado, de não refletir sobre isso, cara, que faz todo sentido. Porque se for para você ser autoempregado, cara, fazendo as contas mesmo, vale muito mais a pena ser CLT, dependendo do CLT que você vai ser, né? O cargo de diretor, por exemplo, almejar cargos maiores. Sim. Né? Férias, bônus, 13º, quarto, quinto. Se ele não tiver a liberdade, né, de ser um empresário... Fazer só aquela linha, desenvolver aquela área da empresa ali, né? Sim. Então, assim, tem que, se for para ser autoempregado, olha, pensa bem que tem coisa bem melhor na CLT, cara. Sim. Né? Porque essa liberdade que o empresário tem também, isso é importante, né? O camarada poder sair da empresa porque ele sabe que aquilo vai funcionar e ele vai curtir, às vezes, a viagem, vai curtir com a família. E são coisas diferentes, né? Eu penso muito isso. Eu conversei muito com meu irmão esses dias para trás falando sobre isso. Falei, cara, a decisão de você se tornar empresário, né? Você ter o seu negócio, é uma decisão que a maioria das pessoas toma sem ter ideia do que está fazendo. Com certeza. Porque o que o Diego tá falando é super real, que é assim, cara, você tem essa liberdade de conseguir ter o seu horário mais flexível, você consegue estar em outros lugares, fazer uma viagem e tal, mas ao mesmo tempo, você nunca mais na vida, eu falei isso com meu irmão e é a minha vida, eu acredito que a sua, de vocês aqui, não vai ser diferente. Você nunca mais na vida passa um dia sem trabalhar, pô. Verdade. Sim. Você pode estar do outro lado do mundo. Pode estar assim. no sábado e domingo, alguma você tá coisa vendo vai... alguma É coisa, impossível, WhatsApp, você já é planeja impossível. a semana, você vai ver como é que vai ser. Você já quer ajudar planeja alguém mês. com o que você sabe fazer. É verdade. Não existe. Você Não tem desliga como. mais. Nunca mais. Você não desliga mais, cara. Porque assim, a gente tá aqui agora. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui com algum
insight, alguma coisa do trabalho que vai estar na minha cabeça para fazer. Então, assim, é o tempo todo. Então, de novo, cai na mentalidade. Eu tive um insight aqui agora, da gente conversando, uma coisa que eu vou fazer. Vários aqui. É de mentalidade total, assim. Você vai fazer essa escolha. Eu troco a ideia de eu vou ter uma liberdade maior de eu organizar os meus horários e os lugares onde eu vou estar. Mas você nunca mais vai ter a liberdade de falar assim, eu quero passar um dia sem pensar ou falar no meu trabalho. Não tem nenhuma possibilidade. Mesmo, realmente, cara. Isso é um bom pensamento. Eu não tinha cara, parado pra pensar interessantíssimo nisso, cara. Isso, né? Realmente. Mesmo quando você quer ficar à toa, você pensa em alguma coisa relativa ao seu trabalho. É porque é muita responsabilidade também, né, cara? Envolve várias pessoas, né? Sim. E aí tem gente que sabe lidar com isso, né? Sim, tem com certeza. É difícil. Por isso que eu falo, tem gente, às vezes, eu falo isso, tem pessoa que tem ilusão, não, eu quero ter meu próprio negócio. Cara, depende muito isso. Porque primeiro que você falou, as pessoas muitas das vezes não estão preparadas para ser isso, né? A pessoa faz uma faculdade, às vezes, direito, medicina, engenharia, você tem uma formação aí. E o cara que quer ser empresário? Qual formação que ele busca e tudo mais? É difícil você ver isso. Não, eu quero me tornar um empresário. E hoje isso melhorou, né, Gross? Melhorou bem, mas ainda está engatinhando isso ainda. Né? Então o cara às vezes não busca, a maioria não busca essa informação. E quando ele entra no negócio, o cara abre um CNPJ, aluga uma sala, uma loja, meu amigo, aí começa. Você vai aprendendo na porrada. Na porrada. A conta chegando, cadê os clientes? A loja está aberta, mas cadê os clientes? Não tem. Já tá vindo conta, mas como é que vai ser isso aqui? Como é que vai ser aquilo? Conta não fecha. Cara, é uma loucura. E aí, como eu disse, alguns pontos, né? E de mentalidade, cara, assim, eu tenho muito forte na minha mente, assim, alguns momentos marcantes que você vai buscando, isso que você falou, de aprendizado, de tecnologia. Então, assim, eu sempre fui curioso vou participar de feira, vou a São Paulo para evento e tal. E, assim, por anos, a Casa da Garrafa trabalhou com esse modelo de impressorinha de escritório pequena adaptada. Por anos a gente trabalhou assim. E aí, em 2014, se não me engano, eu fui para uma feira em São Paulo. Foi a primeira vez que eu vi uma impressora de produção trabalhando. Tava eu e a Suelen, cara. A gente entra num stand de uma marca japonesa. E aí eu olho a máquina imprimindo, cara. Digital. Ou seja, é o que eu preciso, só que rapidaço em produção. Eu olhei pra Sueli e falei assim, cara, isso aqui muda a nossa vida. Tipo assim, cara, igual criança olhando pra um brinquedo que é o sonho. Muito legal, um carro. De olhar, eu falei, cara, eu tenho que ter esse negócio e tal, assim, de olhar, acabou que eu tenho um monte de impressora lá, eu vou pôr uma impressora, vai resolver minha vida e tal. E, cara, eu nunca vou esquecer, assim, que naquele momento, veio o atendente lá, a gente batendo papo, conversa, aí ele vai e fala o valor da impressora. E aí lá em 2014, não lembro o valor, é 300 mil reais, alguma coisa assim. E aí quando ele fala o valor, imagina assim, dá um teto preto assim, você fala, caraca, eu nunca vou ter esse negócio aqui, sabe? Então assim, olha a mentalidade que é, a gente já conversou disso. Então eu falo isso muito com o meu time, eu falo, cara, o maior problema do Brasil não é a desigualdade de nível financeiro. Não é porque o cara que tem mais dinheiro ele tem vantagem sobre quem não tem. É o cara que entende e enxerga mais possibilidades, é que tem muito mais vantagem. Sim. Então não é o problema financeiro, o problema é que eu olhava para 300 mil reais naquele momento como se fosse uma coisa assim, impossível, que não vou ter isso aqui, cara. Entendeu? E eu dou sempre esse exemplo. Hoje a gente tem 5 máquinas dessa lá que são sucata. A gente não usa porque elas já são ultrapassadas perto da tecnologia que a gente usa hoje. Aí eu olho aquelas 5 máquinas paradas lá e falo, cara, eu achava que eu nunca ia ter uma dessa aí. Então, assim, o que é? É você não acreditar que você consegue. Sim. Quando você vai quebrando isso, mudando essa mentalidade, é só assim que você alcança. Por isso é tão triste, assim. Por isso é tão difícil romper as barreiras, assim. Sim. E a tendência é sempre que o rico fique mais rico e o pobre mais pobre. Sim. Porque o rico vai olhar para isso com 300 mil, ao invés de ser igual eu, de olho, vai dizer, nossa, 300 mil, eu não vou ter 300 mil. E o pensamento não é o rico de dinheiro, não, tá? É o rico de possibilidades, como eu falei. Que é você olhar hoje uma máquina, olhar e falar assim, não, ela custa isso, mas peraí, quanto que ela vai me trazer? Sim. Como eu vou pagar?
quanto que ela vai economizar em tempo, energia, em colaborador, em uma série de Quanto coisas. mais eu vou ganhar. Aí no final você vai olhar e vai falar, pô, ela faz sentido Vale ou ela a não pena. faz sentido. Mas não é assim, ela é caro ou ela é barato. Porque o caro e o barato é relativo. É relativo. E Rafael, pegando esse gancho, como que você vai rompendo essas barreiras de mentalidade, igual você foi dando exemplo? Porque você teve que, todas nós aqui vamos rompendo barreiras, né? Você viu lá 300 mil, você não fazia nem ideia. Hoje, você tem máquina de 1 milhão lá, a gente sabe. Então assim, como é que foi romper essas barreiras? Como é que você foi fazendo nesse caminho, cara? Cara, então, aí entra a parte que eu falei, não adianta iludir, não tem fórmula mágica, nem é de uma hora para outra. Não é. Aí, assim, a única certeza que eu tenho é ambiente. Você precisa conviver com pessoas que têm essa mentalidade mais aberta, mais ampla e de maior Já estão ali no classificação. nível ali, Cara, já não passaram adianta. por esses desafios. Não tem outra maneira. Se você não convive com quem já viveu, quem já realizou, quem já fez, você não acredita que consegue fazer. É um caminho Você mais não curto. visualiza, né? Cara, não tem jeito. Então, assim, quanta gente que você vai conversar e vai falar assim, caraca, eu achava que isso aí não era viável, não, pô. Entendeu? Hoje eu conheço muita gente que fatura bilhões no ano. Antes de conversar e conviver com essas pessoas, não é um negócio meio fora da nossa realidade. Sim, com Aí você certeza, senta com o certeza. cara e fala, pô, mas como que aconteceu? Né? Aham. A gente tá conversando aqui, como é que a gente fez, como é que foi, isso aqui. Então você olha, o Diego fez isso, então é viável fazer, o Gross fez e tal. Sim. Vê que é real. Então assim, no fundo, assim, é ambiente, cara, não tem jeito, assim, você não vai alcançar algo se você não vivencia minimamente ali ambientes. Vou pegar um exemplo rápido que a gente estava conversando, quando a gente almoçou junto lá no Moinho, que você falou o seguinte, sobre máquina. Você estava num ambiente com um grande empresário, né, do setor da indústria, e você estava na dúvida de um equipamento ou de uma mudança, né? E aí ele falou, olha, eu aprendi isso com o meu avô, que equipamento nunca, Né, nunca é prejuízo, Nunca é sempre assim. investimento, sempre vai te trazer retorno. Exatamente. E aí foi uma virada de chave, né, cara? Que você teve Então, ali. nesse cara, eu tava numa dúvida absurda de fazer um investimento. Uma máquina em dólar, tipo assim, muito cara, muito cara. E aí vem essas inseguranças todas, que é a sua, Lógico, é a sua normal. vida, cara. Vivência. É a barreira A ali, ó. gente veio de um nível de acesso, de financeiro, Lógico. de tudo. A gente tem medo de dar errado. Lógico, velho. Então, quando você começa a conversar com quem já fez, você vai entendendo que no fim do dia, cara, o que vai fazer a conta fechar é a racionalidade. Não é emoção, não é o que você viveu, não é o que você sente, não é o que você achava. Não tem isso. É pura e simplesmente assim. Eu tenho um custo para trazer esse equipamento. Esse equipamento vai me trazer um retorno. A conta tem que fechar. O retorno tem que ser maior que o investimento, pura e simplesmente Essa isso. é a análise. E aí não tem caro ou barato. Se ela custa 300 mil, igual eu falei, se ela custa 15 milhões de dólares, não importa. Quanto que ela vai te Importa retornar? quando ela vai te trazer O retorno. 300 mil reais pode ser caro, porque Sim. pode nos trazer retorno. E o 15 milhões de dólares pode ser baratíssimo, porque você vai pagar e vai sobrar resultado. Às vezes o que você já está gerando, já está pagando ela ali e já está sobrando uma beirada, né? Já está Exatamente. sobrando lucro ali. Exatamente. E aí esse rompimento, né? Depois dessa conversa virou essa chave. Sim. É porque é bem isso mesmo. Você vem pro racional. Porque isso é outra coisa, tá? Na maioria das vezes, a sua empresa, ela é um ente querido, assim. Ela tem o emocional envolvido. Sempre vai ter. Sim. É impossível Sim, que não sim. tenha. Então, assim, para ficar um exemplo que todo mundo vai entender. Quando você olha, por exemplo, o filho de outra pessoa fazendo pirraça, você não olha com uma simplicidade absurda. Pô, pra que o pai tá dando atenção pra isso aí? Pô, tô fazendo pirraça, só largar que não vai. Não é? Tipo assim. Porque você tá olhando friamente, é racional. Você olha e fala, não precisa fazer. Quando é o seu filho fazendo, você não vai agir assim. Não vai. cara. Você tá emoção, Porque é emocional na hora, entendeu? E Aham. com a empresa é a mesma coisa. Por isso que em muitos momentos, de novo, cai no ambiente. Você tem que trazer racionalidade. E quem vai te ajudar a trazer racionalidade? Mundo ideal, tenha um time complementar. O mundo ideal é esse. Tipo, eu e a Sueli a gente trabalhou a vida inteira junto e sempre deu muito resultado, porque a gente é o oposto do oposto, cara. Esse é o extremo oposto. Eu sou o cara que, se tem uma ideia brilhante, eu vou falar, cara, vamos fazer agora, vamos fazer. Ela é assim, deu uma ideia brilhante, ela vai questionar 30 mil vezes com pontuações que podem dar errado.
Eu só vou olhar pro lado positivo. Eu vou olhar e falar, cara, isso aí é genial, vamos fazer esse negócio. Ela vai falar assim, mas se acontecer isso acontecer aquilo, mas quanto vai custar? Mas quanto vai... Entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Então, isso me traz pro chão vários momentos. Sim. E aí, e aí, papai do céu de novo, né? Eu tenho a sorte imensa de ter aparecido o Michel na nossa vida também. O Grossi conhece. Gente finíssima. Você vai conhecer um dia. O Michel veio trabalhar com a gente com 17 anos. É um moleque, pô... Fora da tem curva. como explicar. Curva, Michel. Hoje ele é nosso diretor comercial e já foi diretor de produção, já virou sócio da empresa. E eu falo que é meu filho da legal. vida, assim. E ele é a Suelen espelhada, assim. E eu tenho outras pessoas no time que são mais ao meu lado, Que assim. vão Então, quando a gente complementando. senta numa reunião para tomar decisão estratégica, a porradaria come. Só que é isso. Porque se eu tenho um monte de gente que pensa igual eu, Não adianta. Não adianta, não vai dar Mas certo. vai dar merda. É difícil Vai dar ser- problema. então você tem que ter isso. E em alguns momentos você só vai encontrar isso fora. E aí é quando eu tive essa oportunidade de conversar com esse cara. É quando você traz um consultor. É quando você vai visitar operações fora da sua. Você tem que viver Quando isso. você investe em treinamento, Rafael, você é o cara Exato. que eu conheço que mais investe em treinamento, cara. Você sempre investiu em treinamento. Quando a gente conheceu lá no Lache, o Rafael não só foi ele, não. Ele levou a equipe inteira dele. Ele praticamente fechou a imersão que a gente foi. fez. A do GPME, Lache. a gente falou aqui que o curso deles é GPME. muito bom. Eu pensei em fazer o curso, falei, não, eu quero que esse curso seja dado pro meu time. Aí eu Já- peguei 17 pessoas da minha equipe, a gente fez. Você A fechou GPME do curso só pra curso da gente. GPME é só para os gestores, né? Muito bom. Então, é isso, assim, você tem que trazer. Naturalmente, cara, você sempre vai gastar muita energia pra coisa errada. Isso é do humano, cara, é do ser humano. Então, quanto mais equilíbrio você traz pra mesa, isso ajuda muito. Montar time complementar, pra mim, cara, é a essência do sucesso, assim. O ser humano tende a errar muito nisso. Eu falo desde trabalho de escola, cara. Você sempre vai fazer trabalho de escola com quem você tem mais afinidade. Isso é um erro, velho. Isso é um erro grave. É verdade. Entendeu? Porque se você vai por afinidade, Cara, é sempre a isso é galera muito do seu jeito ali. Sim. Então, assim, a melhor coisa que você faz para montar uma equipe, principalmente equipe estratégica, uma decisão, cara, tem que ser gente diferente, assim, complementar. Cara, eu quero puxar esse gancho rapidinho. No Lache, a gente teve um desafio de montar uma empresa lá, né? E eu fui do time do Michel. E propositalmente, eram 4 pessoas. Cada um das pessoas tinha perfis comportamentais diferentes ali. Diferença. O que tinha um impacto maior. Então o Michel era um cara muito conforme. Muito, Eu era um cara mais influente. Tinha o Renato que Renato era mais extremamente executor. E tinha o Rodrigão que era estabilidade ali. Então, cara, Deu certo pra caramba. Ganha. É outra parada. É outra parada, mas quebrava o pau. Aí, entendeu? aí E você foi lembra? do A minha caramba, equipe era cara. eu, Alan. Caramba. Eu não lembro quem mais. Eu sei que a minha equipe era só galera que, tipo, criativa. Pô, a gente danou investir, construir planta diferente. Por fim, a gente tava com um passivo absurdo. Cara, mas Aquilo isso é um aí baita faz exercício, Um baita né? exercício, porque tudo que você falou é exatamente isso, cara. Você tem uma construção de ideia ali. Tem hora que você vai ponderando certas coisas, tem hora que você tem que deixar mais o executor, ver que o cara ali, cara, deixa esse cara passar então e a gente vai consertando aqui. E tal. Então, assim, foi muito bacana isso e faz todo sentido isso, cara. Essa equipe complementar ajuda demais no crescimento. E as pessoas não podem confundir assim. Os valores precisam ser alinhados. Claro, com certeza. Isso é perfil comportamental e é personalidade, maneira de enxergar as coisas. Sim. Isso é muito legal que seja diferente, mas com os valores o fundamento alinhados. tem que ser. Então, por exemplo, eu falo, eu e a Sueli, a gente é completamente diferente na maneira de trabalhar, mas os nossos valores são extremamente princípios, parecidos. Os valores são negociáveis, então isso é muito importante. Rafael, partindo agora para a parte final do nosso podcast aqui, foi um prazer receber você Bom aqui. demais. E a sua história é maravilhosa. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai se conectar com algum ponto. E, inclusive, quem for sábio vai aprender com um erro e sem errar, né? Então, essa é a sabedoria. Eu gostaria que você passasse uma mensagem final para quem está ouvindo, quem está vendo, sobre o que você tem de propósito, o que você gostaria de deixar de mensagem para eles também vencerem na vida deles aí.
Então, isso é uma coisa que eu faço muito, né? Porque no final, quando você trabalha com educação e acredita na educação, é um negócio que você vai fazer eternamente, continuamente, né? Então, eu bato muito nessa tecla. Cada vez mais eu tenho tentado isso. Eu sou, digamos assim, ainda não tão compromissado com isso quanto eu gostaria, que é com rede social. Por anos eu negligenciei rede social. E hoje eu entendo que não faz sentido. Então, cada vez mais eu tenho tentado levar conteúdos do que eu aprendi no processo, das vivências que eu tive e tal, para o meu Instagram pessoal também. E é uma coisa que eu tenho feito lá, é exatamente isso, assim. É você entender, a minha bandeira, se tivesse que trazer hoje, é assim, a gente vive um mundo que normalizou você entregar o mínimo, sabe, assim. Muito por contexto, cultura. O nosso país tem uma cultura muito triste, assim. Eu acho muito triste mesmo, porque o Brasil é um país extremamente rico, extremamente promissor, tinha muitas possibilidades e não é exatamente por isso, por essa cultura de achar que é uma luta contra o outro, quando na verdade a luta é com você mesmo. Sim, exatamente. Então, assim, se tiver que deixar uma mensagem para cada um, independente da posição que você ocupa, se você é dono de empresa ou se você trabalha, independente da função que você exerce, é assim, cara, não entra nessa, assim. Esse negócio, vou entregar o mínimo porque eu não quero beneficiar o Joãozinho ou o Zezinho. Esquece isso, cara. Faça sempre o seu melhor, sempre, sempre. Porque, no fim do dia, quem vai colher os resultados do que você faz é você, não é o outro. Você nunca está fazendo para o outro, você sempre está fazendo para você, independente, repito, da posição e da função que você ocupa. E é muito legal o Rafael falando isso, porque além de colher bons frutos, né, eu acredito muito que é a energia que você está jogando para o mundo que você vai receber, né? E Deus vai sempre ajudar a gente que faz e assim. E sempre né? tem alguém olhando. Exato. Sempre tem. Meu patrão babaca não merece. Beleza, vai ter um cliente que vai ver você trabalhar e vai falar que esse cara é bom e vai te puxar. Vai ter um outro colega que trabalhou com você, que um dia vai estar em outra empresa e vai falar, chama aquele ali. Sabe? Então assim, eu observo o tempo todo, cara. Onde eu tô, vou num lugar, sou bem atendido. Na mesma hora eu falo, cara, você trabalha aqui, você gosta? Quer oportunidade em outro lugar? O tempo todo. Se eu vejo gente boa, eu quero trazer pra perto de mim. Então assim, não duvide disso, cara. Sempre vai ter alguém que seja o Papai do Céu, mas sempre vai ter alguém vendo que você está dando o seu melhor. Exatamente. Vai estar dando o seu melhor e está entregando o seu máximo. Pô, que top, Rafael. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Tenho certeza que muita gente vai aprender hoje. Com certeza. Muita gente vai gostar de ouvir, vai aprender bastante. A gente aqui, eu aprendi bastante coisa. Eu também, tive vários insights aqui. É verdade. Muito bom. Então, show de bola. Vamos marcar uma resenha outro dia. Vai ter que ter resenha aí e tal. A gente tá na resenha hoje. Foi top. Show de bola, gente. Valeu, muito gente. top. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Show de bola.